o retoque ele é obrigatório e em quanto tempo ele deve ser feito, tá? O retoque ele não é obrigatório, ele não, meu bebê acordou. O retoque não é obrigatório, tá, gente? Porém, eu vendo meu serviço com o retoque, porque às vezes vai ser necessário o retoque. Eu dou um prazo para as minhas clientes de até 90 dias para a gente retocar. O retoque ele deve ser feito, tá? Em torno de 30 a 45 dias. As minhas clientes eu já marco a partir de 45 dias. E eu dou um período de até 90 dias. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue disponibilidade de agenda. E por não conseguir essa disponibilidade de agenda, por ter essa dificuldade, eu acabo estendendo um pouquinho o prazo. Passou dos 3 meses, a cliente não ligou para agendar, a cliente não retornou, quando ela retornar já vai ser cobrado a parte, tá? A maioria também eu acabo dando retoque porque o que eu faço? Eu trabalho com os fios um pouco mais separadinhos, eu não faço fios tão juntinhos. Porque aí no retoque eu vou lá e uso uma agulha mais fina e faço um efeito plumeado. Então eu preencho. Com isso eu tenho menos chance de ter expansão de fios, porque quando a gente faz fios muito próximos, se ele expandir, ele gruda um no outro e fica um borrão. Então, o que eu faço? Eu dando um espaçamento entre um e outro, eu espero a cicatrização. Se tiver qualquer expansão, quando eu vier fazer o fio, eu não gero esse borrão, tá? Eu venho com uma agulha mais fininha, uma agulha menorzinha, faço os intervalinhos. Então, eu consigo trabalhar melhor respeitando esse período, tá? Então, eu trabalho dessa forma com o retoque, por isso que eu já ponho o retoque incluso, porque eu sei que eu vou querer dar retoque. Às vezes eu chego lá, a sobrancelha tá perfeita, a cliente olha e fala assim, ai, nem precisa de retoque. Mas eu gosto, principalmente quando eu trabalho com fios, tá? Quando a gente trabalha com esfumado, com uma shading, a shading é quase nada de retoque quando ela é feita corretamente, tá? Se acontecer às vezes de ela precisar de retoque é porque a mão ficou muito levinha e aí ela degradou mais. Mas as sobrancelhas que são sombreadas, efeito pixel, elas normalmente não dão retoque. Mas o porquê que o retoque ele deve ser feito em torno de 30 a 45 dias. Existe um processo chamado processo cicatricial e esse processo cicatricial, ele demora um período de 30 dias entre início e finalização total, tá? Em torno de 30 dias. Dentro desse processo cicatricial, a gente tem algumas células no nosso corpo que elas vão tentar eliminar o pigmento. Então, elas vão lá e encapsulam o pigmento. Imagina que o pigmento tá aqui, essas células vêm e elas englobam o pigmento, tá? Boa noite, Edi, tudo bom? Então, elas vão englobar o pigmento. Quando elas englobam esse pigmento na tentativa de tirar, porque é um corpo estranho, ela tenta englobar para fazer o processo de excreção. Porém, ela não vai conseguir tirar. E aí ela vai lá, vai encapsular. Quando ela encapsula, o pigmento desaparece da pele. Então a gente fica cheia de falhas, tá? Na sobrancelha. E conforme ela vê que ela não vai conseguir tirar, ela vai soltando esse pigmento, ela sai desse pigmento e vai embora. E o pigmento ressurge na pele. E aí, eu gosto de esperar os 45 dias, porque como o processo de cicatrização, ele demora 30 dias, no meu ver, eu dou um espaço de 15 dias para ver esse pigmento surgir. Se o pigmento não surgiu, foi porque minha mão estava muito leve e ele saiu nesses 30 dias. Se ele surgir, é porque ele estava nesse processo de fagocitose, que é o nome desse processo aqui, onde a célula encapsula o pigmento. Então, se ele surgir, ele estava em processo de fagocitose. Quando terminou o processo,
ele surgiu novamente. Então eu gosto de esperar mais 15 dias para dar esse retoque, para ter certeza que o que tá ali é realmente o que ficou. Não tem mais nenhuma ação cicatricial ali acontecendo naquela pele, tá? Isso é uma particularidade. Quando eu fiz o curso, eu aprendi dessa forma. Conforme eu fui estudando e vendo, eu mantive essa conduta, porque tem muitos profissionais que falam, aguarda 30 dias por causa da renovação celular. Não tá errado, é o processo de renovação celular. Eu que particularmente gosto de esperar esses 15 dias a mais para que eu tenha certeza que não tem mais processo de inflamatório, não tem mais nada acontecendo naquela pele, tá? Mas tanto 30 dias quanto 45 dias não tem problema nenhum, tá?